o seguinte, nós temos o nosso microcontrolador, que é o RP2040, que tem essas três características que eu citei aí. 2 núcleos, RAM 264 KB, memória flash 2 MB. Tem outros mais poderosos? Tem, mas a questão da embarca, ela está trabalhando com Raspberry Pico W. Então, na placa que vocês vão receber, que é um kit didático, ele, que é o próximo slide, vocês vão ver, ele tem este nosso microcontrolador disponível lá instalado. Então, é em cima dele que nós vamos ter algumas configurações voltadas para sendo trabalhado. Nesta etapa inicial, como eu já falei, nós vamos utilizar uma linguagem C bem básica para alguns exemplos que eu possa executar nele sem muita complicação. A parte de display, com matriz de LED, botões, entre outras coisas, isso vai ficar para a segunda etapa, para aqueles que vão adiantar para a segunda etapa, que vão poder utilizar lá neles. Então, lá vão ser vistas. Esta daí é a nossa figura do nosso kit, tanto a visão de cima como a visão de baixo. Se vocês observarem aqui, está o nosso microcontrolador. Quando eu parar de falar sobre essa introdução, eu peço para tirar a dúvida. Então, aqui está o nosso microcontrolador. Então, aqui tem um botão muito importante que vocês vão utilizar sempre. Esse botão aqui, na hora que eu precisar programar. Então, esse é o botão que vai ser utilizado. Esta outra parte daqui, joystick, dá para fazer um exemplo ainda hoje. Agora, essa questão dos botões, a matriz de LED, o display, entre outras coisas aqui disponíveis, isso vai ficar para a segunda etapa. Então, nós vamos utilizar um programa C bem simples para poder vocês terem uma ideia de como é que é trabalhar com C em um sistema embarcado, como é que é isso aí. Então, isso vai ser bem interessante neste momento. À medida que vocês forem avançando, que vocês forem se especializando mais ainda neste kit, vocês vão poder aprender mais outras coisas dele. Agora, eu recomendo o seguinte: aproveite o vigor da juventude e não fiquem só nesse kit. Procurem estudar outros sistemas embarcados, como o ESP32, 8266, se não me engano. Inclusive até os arduinos, que dependendo do problema, você pode resolver. Então, não é só ficar nesse kit. Domine este kit e domine os outros, porque quanto mais kits desse você dominar, mais bem preparado para o mercado você estará, entendeu? Então, é isso que eu recomendo sempre para aqueles interessados. Tem uma pessoa que pediu para falar, que é o Fellow Jits. Pode falar, por favor. A tela está toda escura, professor. É proposital? Não, todos estão vendo. Então, pelo que me falaram, basta mandar recarregar, porque todos estão vendo. Não, Tá tem todo... várias pessoas sem poder ver. Eu vou recarregar aqui. Pelo que eu estou vendo aí no chat, todos estão dizendo que está normal. Bom, como eu estava falando, então esse kit é um Raspberry. Vocês vão poder ter uma ideia do que é um sistema embarcado, do que é trabalhar com a linguagem de programação voltada para o sistema embarcado, as dificuldades e o que é necessário fazer. Como eu disse para vocês, eu recomendo aproveitem as oportunidades e estudem outros kits. Esse é o inicial, já é bem completo, entre outros que pode ter várias soluções. É como eu sempre digo, a gente não utiliza um canhão para matar uma mosca. Dependendo do problema, talvez esse aí seja um kit completo demais. No caso, como ele trabalha com 2 núcleos, para sistemas em tempo real é bem ideal. Tempo real. Então, aproveitem essa oportunidade para conhecer e para entender. Como eu estava falando,
Este botãozinho aqui ele vai ser muito utilizado para nós, principalmente na hora de programar. Então, já estejam habituados a trabalhar com ele. No meu caso, eu estou trabalhando sem a bateria, porque é uma recomendação para fazer a programação não utilizar a bateria. E geralmente, quando eu vou utilizar, eu conecto na USB, que já vem com cabo, o kit, e a bateria fica sempre desconectada no meu caso. Então, para ver aquelas questões de programação. Eu ainda não li nada a respeito dessa bateria, e eu, no futuro, quando estiver já pronto, você pode deixar com a bateria, dependendo do problema que você tenha resolvido fazer. O VS Code. Eu quero chamar a atenção nisso aqui, ó. Eu fiquei sabendo que alguns programas, aquele programa em C que está disponível para vocês digitarem, testarem a configuração e enviar o programa C, o Windows Defender acusou. No meu apareceu essa tela aí, num desses computadores que eu estava utilizando. Bom, eu só quero alertar que aquele programa não tem nada demais, ele é só uma função para inverter uma sequência de números. Então, você deixa desconfigurado o Defender, deixa ele alertado que para o teu Visual Studio Code, ele não precisa estar alertando e impedindo a execução do programa. Então, aquele código ali não tem nada demais, é só um programazinho para inverter uma sequência numérica. Então, se acontecer, você já deixa ele habilitado para que ele não interfira no que tu estás fazendo. Bom, um compilador novo que nós precisaremos instalar, que é o compilador ARM. Então, esse compilador ARM ele vai ser importante justamente para compilar o C deste nosso kit. Sim, o ideal é deixar fora. Eu estranhei, porque meu antivírus, o McAfee, ele não fez essas reclamações. Então, um dos compiladores que nós vamos precisar instalar e deixar configurado para trabalhar com o nosso VS Code em conjunto com C do Raspberry Pi Pico W, que é o ARM GCC. Então, você vai fazer uma busca, se quem ainda não instalou, depois vai poder instalar, você faz uma busca pelo ARM GNU Chains. Então, lá no Google, como já está lá o link até no material PDF, você faz a busca por esse ARM aqui. Em cima dele, você vem aqui no botão de baixar o nosso ARM GNU Chains, a versão mais atualizada que a gente estiver disponível. Para vocês terem uma ideia, eu instalei isso domingo, sábado para domingo, estava com a versão de julho. Hoje, quando eu estava montando esses slides, eu já vi que tinha uma versão disponível de 10 de dezembro de 2024. Sim, na linguagem C, você vai ter os mesmos passos parecidos. Claro que com alguma diferença, alguma sutileza da própria linguagem C. Então, mas você vai ter que ter instalado o ARM GCC, que é a recomendação lá da nossa empresa aí, do Instituto Hardware BR, da Embarcatec. Então, por isso que está sendo trabalhado ele, porque foi uma solicitação deles em si. A aplicação que vocês vão baixar é essa aqui que eu estou sinalizando, que é o executável. Então, nesta aplicação, você vai baixar ela e vai instalar no seu computador. Eu já fiz isso, eu já baixei hoje, já instalei. Eu não trouxe aqui para instalar porque ela leva muito tempo, tem 200 MB, vai ter o tempo de baixar e instalar, não precisa. Então, isso aí vocês podem fazer. Então, ó, não se preocupe, que é uma aplicação sem problema, dá para você instalar. Então, procure o ARM GCC Toolchains e com isso você vai poder já baixar ele e instalar. Na instalação, tem a nossa tela inicial aqui e eu recomendo o seguinte, no final da instalação, você deixa isso aqui habilitado.
Suelen, eu retirei os compiladores que eu tinha instalado. Eu tinha outros compiladores GCC instalado. Retirei todos para montar esta aula e os exercícios, porque eu não queria correr o risco de uma interferência. Apesar de que, quando eu estava compilando, eu vi ele utilizando outro, não teve problemas, mas eu resolvi retirar. Eu resolvi retirar e deixei o ARM, que é justamente o que foi recomendado. Porque nesta fase inicial, para aprendizado do C aqui, outros compiladores eu vi que não teve problema num ou no outro exemplo. Para não correr o risco, eu resolvi retirar e deixá-lo para ser trabalhado. Então, eu recomendo você fazer isso, porque à medida que, se você avançar para a segunda etapa, vai trabalhar com mais recursos da placa, não vai ser mais um C básico voltado, então isso pode complicar. Aí você vai ter aquela questão de criar o projeto em C, preparar um make list, e tem toda essa configuração. Então, eu recomendo. Todas as minhas instalações eu faço como administrador, sim. Então, ó, você pede para adicionar e depois nós vamos verificar se adicionou ou não. No site ele tem a opção para Mac, você pode observar lá, verifica lá depois. Outro plugin que vai precisar instalar não é listado para instalação de Mac, então eu vou dar uma olhada depois para ver se tem outra solução, mas você vê lá, se você não encontrar ele, você tenta ver um outro compilador e ver se vai funcionar com o teu kit, entendeu? No meu caso, eu tive que retirar os que eu tinha, deixei somente o Windows para eu não ter mais problema com isso. Então, aqui, um outro que precisa instalar aqui é o nosso Raspberry Pi, Pico SDK. Esse também vai ser preciso instalar para trabalhar em conjunto com o nosso VS Code. Olha, o ARM GNU, esse ARM aqui, é esse que eu acabei de voltar aqui na tela, eu baixei para o Windows, o ARM GCC. Foi ele que eu instalei. Então, lá naquele site aqui, ó, você faz a busca por ARM GNU Toolchains e clica em download e vai baixando ele. Então, o Raspberry, aqui acima está o nosso endereço. Então, nesse endereço do github.com, Raspberry Pi, Pico Setup Windows, você vai baixar o Pico Setup para Windows, a versão mais atualizada. A versão mais atualizada. Então, a partir dessa versão atualizada, você vai poder instalar e utilizar. Sim, tem lá para o Linux para ver essa configuração. Agora, claro, você tem que buscar e fazer as configurações necessárias, que se torna mais um pouco complicado, mas o Linux não vai te impedir, não. Qualquer coisa, quem tiver máquina Linux e não conseguir, tenta instalar uma dessas máquinas virtuais para rodar o Windows, pelo menos para isso aí. Bom, então a versão mais atualizada. Quando você instalar, então você tem essas duas, a tela inicial e a tela final. Você deixa tudo marcado e clica no Show README, que vai abrir uma tela para te mostrar as configurações finais. Outra recomendação que eu faço é não alterem o local de instalação. Evitem alterar. Isso pode
dar problema depois. Então, os locais de instalação eles mantenham o mesmo, até para ajudar na tua configuração. Uma vez instalado o Raspberry Pi, vai aparecer essa tela aqui, e nesta tela ele faz umas configurações. Então, ele vai copiar alguns exemplos, vai fazer algumas configurações, e você deixa que assim que terminar, ele te dá a opção para fechar a janela. Então, você aguarda a finalização. Então, você deixa instalando, aguarda a finalização, e uma vez instalado, você pode fechar essa janela. Bom, depois de instalado, seguindo até que o material recomendou, é bom verificar as variáveis de ambiente, do ambiente Windows, se estão instaladas, se está tudo configurado. Então, tem algumas recomendações que eu vou colocar. Se vocês já deram uma lida no material, vocês vão perceber que tem um item diferente neste slide bem aqui, ó. O que está diferente no slide em relação ao material? Está diferente esta linha, está diferente esta linha. E também está diferente esta linha. No material, quando vocês tiverem a oportunidade de dar uma olhada, ele diz para você adicionar um caminho. Uma vez instalado, a mesma versão que ele instalou, que é essa 1.51, que é a mais atualizada, eu não encontrei o caminho dessa instalação. Então, não tinha esse caminho lá instalado. Então, na realidade, não tinha. E o que eu percebi que é justamente o caminho, o pico, esse caminho aqui, ó, depois do pico SDK, instala a Toolchains e esse compilador aqui, ó, esse caminho. Este caminho eu encontrei dentro da minha pasta usuário. Então, na hora que você instalar no Windows, na hora que você instalar no Windows, você vai lá no seu usuário, observa que essa aqui é uma pasta oculta, que tem esse ponto aqui no começo do pico. Pico SDK é uma pasta oculta, então você tem que habilitar lá no seu Windows Explorer para você visualizá-la. Uma vez encontrada, você verifica esse caminho. Então, este caminho vai ser necessário você colocar na sua variável de ambiente, este caminho. Este outro caminho também. E este aqui de cima, que está no tom azul, ele já está tudo normal. Observe que é a versão 14.2, porque foi atualizado o ARM. Então, instalem. E nas variáveis de ambiente lá, que eu vou mostrar aqui qual é a tela que vocês vão verificar, vocês vão procurar para adicionar esses caminhos. E tem as variáveis do sistema, que você vai relacionar pico SDK path com este caminho. Você vai relacionar pico to chain path com esse outro caminho aqui. Então, esses dois caminhos, esses três caminhos e essas variáveis do sistema precisam ser habilitadas. Como é que eu acesso as variáveis do sistema do Windows? Quando você clica lá naquele ícone do bandeirinha Windows e escreve o nome variáveis, aparece uma tela escrita assim, editar as variáveis do ambiente do sistema. É uma janela parecida com essa aqui, ó, que eu estou mostrando. Então, é essa janela aqui, ó. E no próximo slide ela está um pouco maior. Então, é parecido com essa janela. Você vem aqui no botão variáveis do sistema, variáveis do ambiente, em cima delas eu vou fazer a configuração. Então, aqui, variáveis do ambiente. Ele abre uma janela com duas abas, uma do superior, que são as variáveis do usuário. Veja que aqui está a minha Pico SDK Path e a Pico to Chains Path. Então, neste caso, quando você instala, ela não está disponível. Você vai ter que clicar aqui em novo, aí você relaciona, se fosse o caso agora, eu colocaria Pico
SDK, Path. E aqui abaixo, o valor dela é justamente aquele caminho lá que foi descrito. Então, aquele caminho que foi descrito, onde está instalado isso aqui. Como eu já adicionei, a mesma coisa para a minha pico.chains.perf, é onde ela foi instalada. O meu caso foi lá em usuário, orlando.pico, etc. Então, essas duas variáveis aqui de ambiente, variável do usuário eu vou adicionar. E aqui no path, observem que eu adicionei as 3 linhas. Esta linha, esta outra linha e esta outra linha que está citada aqui. No slide do material do curso, ele só adiciona 2. Então, eu adicionei as 3 por questões de compilação e tudo mais. Esse slide, não, esse que eu estou citando aqui é o material do curso. Tem lá um material que se chama PDF e-book, configuração do VS Code. A diferença que eu estou colocando é essas linhas novas. Estes slides eles vão ficar disponíveis para vocês. Eu vou entregar para os monitores para eles disponibilizarem, para vocês poderem fazer isso aí. Então, está aqui ó, a nossa telinha. Esse vídeo está sendo gravado também. Então, aqui a tela aqui do variáveis em ambiente, onde eu vou acessar e fazer as configurações necessárias. Então, eu edito o path e eu edito a minha variável do usuário. Se estiver bem instalado, você vai poder... se o Windows 11 não fizer essa alteração, você vai ter que fazer. No meu caso, eu testei nas minhas 2 máquinas, eu precisei configurá-las. Então, está lá naquele material, eu só fiz uma ressalva que eu acrescentei algo novo, porque a versão que eu instalei aqui, que é a mesma dele, tem uma certa divergência. Sim, essa aqui é a máquina que eu estou trabalhando agora com vocês, é o Windows 10. Eu testei na 11 e no outro aqui eu vou verificar depois, que teve um problema na porta USB. Agora, nessa pasta Toolchains, eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer. Deixa eu só abrir aqui. Eu vou colocar aqui na tela para vocês meu Windows Explorer. Vocês estão enxergando ele? Olha só, tá aqui a minha pasta raiz. Tá aqui minha pasta raiz. Aqui, arquivo de programa 86, é onde está instalado o ARM. Onde eu estou acessando agora aqui, ó. É a versão 14.2 RHEL 1. BIM. Então, essa não tem problema. Essa instala igual como está lá no material. A diferença é que lá no material está atualizada para 13, porque foi quando ele foi feito. Eu instalei hoje, recentemente. Voltando à unidade C. Em arquivos de programa normal, é onde está instalado o Raspberry Pi. Então, aqui no Raspberry Pi, você vê a pasta Pico SDK versão 1.51. Nela tem a Pico SDK, como o material diz, mas quando você acessa esta pasta, já não aparece a pasta Toolchains. Eu não sei nem como é que se vê se esse zoom aqui dá para fazer um zoom melhor. Pronto. Esse daqui... Não fica legal aqui, não. Então, olha só, não tem o Toolchains. Aonde é que eu encontrei essa pasta? Foi que eu pedi para adicionar.
Você vem aqui em usuários, o Orlan, que é o meu caso. Veja que tem uma pasta oculta aqui chamada Pico SDK. Dentro dela aparece a pasta True Chains. Por isso que eu acrescentei as 3 para trabalhar isso aí. Então, o link está no PDF e você depois pode acessar o teu Windows e verificar isso aí. Inclusive, eu vou rever com os monitores as instalações deles para que eles possam orientar depois vocês a respeito disso. Depois verifica, Patrini. Bom, agora, no VS Code, novamente, nós temos que rever os plugins. Então, este primeiro plugin aqui já foi instalado semana passada, que é o CC++. Eu deixei só ele. Você precisa habilitar o plugin CMaker e o CMaker Tools. Então, além do C/C++, além desse aqui que já foi instalado, nós temos que habilitar o CMaker e o CMaker Tools, que é justamente o que vai trabalhar infelizmente, na página do Jitsmith, eles dizem que não tem limitação, né? Eu fico sem... Eu não sei nem como você resolve isso aqui. Eu estou vendo aqui que visitantes estão ficando 221, mas diz para eles que isso vai ficar gravado depois. Vai estar sendo gravada. Luiz Cláudio, você clicou no link do PDF, né? Me responde aí no chat. Você clicou no link do PDF, né? Não clica no link do PDF. Coloca no Google somente isso. Deixa eu voltar aqui. Coloca no Google do jeito que está aí no slide. GitHub, pode até deixar separado. GitHub, Raspberry Pi, Pico Setup Windows, do jeito que está aí. Coloca só isso no Google, que ele vai direto para a página. Quando você clica no link do PDF, por acidente, eles colocaram todo o parágrafo como um link. Pronto, direto desse aí você já vai. Então, não clica lá não, vai direto mesmo na busca. Como eu estava falando. Então, esses 3 plugins são necessários. O C++, que já foi instalado, o CMake e o CMake Tools. Além disso, nós temos 3 configurações que tem que ser feitas no CMake Tools. Olha, a alguns momentos ele funcionou bem, sim. Eu, particularmente, não gosto muito de usar o debug desta forma, não, mas eu vi que até estava me atrapalhando demais. Eu usei mais só para compilar mesmo. Então, olha só, no CMake Tools, tem esse botão bem aqui, ó, que é o de configurações. Então, nesse botão de configurações, que muitos chamam de engrenagem, no CMake Tools, você vai clicar e ao clicar nele, você vai fazer a busca como está lá no material. Isso aí no material está ok. Isso aí já foi feito de maneira ok. Então, você vai fazer a busca pelo CMake Path e vai verificar se esta variável aqui está escrita CMake. Então, aqui você verifica, você faz a busca aqui, ó, o CMake Path, e verifica se está CMaker.
No Configure Environment, que é assim, as variáveis de configuração, você vai ver se tem esse, você vai ter que adicionar esse item, que é o Pico SDK Path, aquele que nós já temos, e qual é o caminho que ele está, que é esse aqui, ó. Tá? Isso no material que está disponível para vocês sem nenhum problema e vai estar também disponível nesse slide. Então, nesse aí não teve nenhum problema. Vai fazer a busca pelo Generator e vai adicionar esta diretiva aqui, ó. Todas essas diretivas precisam ser adicionadas da maneira como estão aí, para que você não tenha problemas de compilação. Então, essas configurações serão necessárias. Então, tanto no CMake Path, na configuração e no Generator. E observe esse lá no slide de vocês, no PDF, e-book de configuração, isso aí está sem problema, dá para trabalhar normal. Além disso, você precisa instalar o plugin do Raspberry Pi Pico lá no seu VS Code, que é justamente esse plugin aí, ó. Então, esse plugin. Então, você tem o plugin do Raspberry Pi Pico, do CMake, CMake Tool e o C++. Fala, Isabel. Pode ativar. Só para avisar que tinha excedido mesmo o número de participantes, que era para me avisar, só para avisar o senhor e também para avisar eles depois que vai ficar gravada. Ah, tá ok. Não, na realidade, o Git Smith me deixou numa situação chata, porque no site dele diz que não tem limite. Fellow Git, você pode falar. Professor, é porque é o seguinte, eu vi no YouTube, no canal aí do programa, e lá o rapaz, ele instala somente esse aplicativo no VS Code e ele já puxa praticamente todas essas configurações. O que eu notei é que, dependendo do periférico que você vai usar, na hora de incluir, ele dá um erro. Tipo, se eu for no exemplo lá que tem o ADC, eu consigo usar o exemplo do ADC, mas dentro do exemplo do ADC, se eu for incluir o PWM, ele já dá um erro na inclusão, ele não reconhece. Olha só, eu andei fazendo uns testes parecidos com esse e eu percebi o seguinte. Eu entrei em contato com eles e falei sobre essa questão de configurar o make list e um outro arquivo lá para fazer essa compilação. Eles me informaram que isso está na unidade 4. Na unidade 4, quando vocês começarem microcontroladores, eles vão ter essa parte de configuração. Nesta unidade aqui, segundo já que me falaram, não tem essa parte da configuração. Então, eu vou usar um outro artifício aqui para que a gente possa usar pelo menos o exemplo do joystick, o exemplo do blink com LED da placa e o próprio blink. Mas usar o próprio projeto já configurado deles, porque aí eu não preciso configurar. Isso aí é justamente que ele dá esse erro porque ele não consegue encontrar os caminhos. Inclusive, um dos que você baixa o projeto dele e ele também tem que fazer muitas configurações para tentar funcionar isso. Não, então eu vou ver depois do capítulo 4 o que ele orienta para fazer da maneira como eles estão definindo. Por isso que fica daí essa confusão. Fala, Valmir. Boa noite, professor. Não, é só complementando aí também, porque eu comprei uma placa Pico, com ansiedade, né? Comprei uma placa Pico normal e fiz a instalação somente do Pico, né? Do aplicativo no VS Code, e tinha o GCC já instalado, que eu já tinha configurado, que eu estava utilizando para a questão de Arduino e outras configurações em C, e ela funcionou normalmente, entendeu? Até eu utilizei a questão do sensor, um botão, para ativar aqueles exemplos assim, básicos de acender LED com um botão, com 2 botões, aquelas brincadeiras. E eu não necessariamente eu fiz essas configurações todas, né?
mas eu não sei qual o diferencial da outra placa, que o que eu vi que a outra placa é só uma expansão de todos os utilitários, né, que é o teclado LCD, né, uma matriz, embutida numa placa Pico, né, isso no caso daquela lá que vai mandar é a W, né, isso que é por causa do É a wireless, W. né. É a W. Ah, aí Esse kit as, didático deles é bem mais sim, restrito, então ele tem configurações nela que, como eles já me disseram, é só na unidade 2 e não está sim. disponível assim de maneira muito fácil. A vantagem de como tu fizeste é porque você pode montar o que você vai trabalhar, entendeu? Nela está bem Ah, tá, restrito, assim. Por exemplo, o display, que eu queria até trazer o uso do display hoje, eles disseram, não, esse display não é para agora, é só para depois. E realmente, eu já utilizei display em outras, no Mega e é no isso. Arduino, e seria pelo menos 20 horas de aula só para a gente trabalhar o display. Até eu estava pensando em fazer tipo um PCB, né, de uma plaquinha menos reduzida com já os displays embutidos, né, tentando imitar ela, mas eu acho que daria certo também, mais ou menos isso. Mas eu acho que deve ter algumas configurações a mais, algum sei a mais que eles botaram Ela para não isso. é tão prática assim para a gente já começar a utilizar. Então, tem algumas coisas que dá para resolver, para você fazer, como eu farei agora com vocês daqui a pouco. Ah, Tá ok? beleza, obrigado. Nada. Bom, a questão que eu falei, o manual deles, o material orienta a utilizar o ARM, entre outros. Então, eu estou seguindo. Eu não quis mudar, até porque vocês vão fazer esses testes depois em casa e ficar diferente do material e já complica um pouco. Outra placa que precisa outro programa que precisa é o Zadig. Para quem já foi usuário de Arduino Uno e Arduino Mega, deve estar sentindo uma diferença aqui, porque lá nós tínhamos uma interface DE que já fazia tudo isso. Aqui não. Vocês podem ver que eu preciso do VS Code, eu preciso colocar os plugins e eu preciso colocar, inclusive, o drive aí. Naquela ideia do Arduino, você já tem tudo lá, inclusive o terminal para você monitorar. Aqui a gente também tem que instalar o terminal. Então, essa placa Zadig, ela vai configurar o drive da placa para poder se comunicar com o plugin Raspberry do VS Code. Na tela de vocês aqui e naquele material, eu coloquei as duas configurações e observe o seguinte: quando você faz o boot inicial do, do nosso kit, como é que é feito esse boot inicial? Particularmente, eu acho muito preocupante, mas você tem aquele botão de reset dele, que precisa ser pressionado, tá? Isso discriminado lá. E uma vez pressionado, você mantém pressionado e você liga ele na USB do teu computador. Aí depois solta. Então ele entrou no que ele chama modo boot cell, que é justamente o modo para a programação. Nesse modo boot cell, você vai ter acesso a algumas interfaces que nós vamos utilizar. Então, ele recomenda a RPB2 Boot Interface 0 e a RPB2 Boot Interface 1. Essas são as duas interfaces que nós vamos trabalhar. Vocês vão ver depois por que eu preciso delas. Uma delas é para que o plugin do Raspberry se comunique com a placa, para que ele possa lançar o programa na placa, o que você compilou e rodou. E a outra interface é justamente para você fazer a leitura no terminal de dados. Então, a gente vai utilizar um terminal de dados para fazer a leitura, porque aqui não tem display, não tem tela, então usa o terminal de dados para você visualizar. Se vocês lembrarem lá da programação em C, tem o printf. Então, o printf vai para o terminal de dados. Então, aqui nós temos a interface 0, que está neste drive aqui, ó, USB-C, e a interface 1, que está na USB. Então, observem aqui qual é a configuração, também está lá nos slides.
Então, essas duas configurações vão precisar ser realizadas na placa. Então, eu vou precisar realizar na placa. Deixa eu só aqui chamar minha aplicação para vocês observarem como é que está aqui na minha placa. Então, aqui, ó. Infelizmente, a aplicação ela só é esse tamanho aqui. Deixa eu só chamar ela de novo. Está aqui a aplicação, o Zadig. Então, se vocês observarem, ela está na interface 1, está a minha 1 USB, e na interface 0, RPB2 interface 0, está USB ser. Então, eu já fiz a alteração. Se eu clicar em Replace Drive, eu vou perder essa configuração. Então, eu preciso que essas configurações estejam habilitadas. Então, está lá no manual sem nenhum problema e está aqui nos slides também, para que vocês possam fazer. Para que isso, gente? É para que o teu Raspberry Pi, a interface, se comunique com a placa. E uma vez o programa rodando, que ele mande para o terminal para você ver o resultado. É uma espécie de debug que nós vamos fazer. Outro programa que vocês podem instalar sem nenhum problema é o PuTTY. Ele é um programa de terminal. Então, ele permite abrir terminais do tipo SSH. Usuários de Linux já conhecem esse terminal e permite abrir um terminal serial. Que nós vamos fazer aqui. É justamente nesse terminal serial que eu faço a leitura dos dados que estão sendo enviados para o computador, através da minha USB aqui. Então, olha só, nós temos duas interfaces USB neste kit. Uma que eu lanço o programa e uma que eu coleto os dados. Então, o PuTTY precisa ser instalado. Tanto o PuTTY como o Zadig para fazer essa configuração. Tudo isso também está discriminado no material. Bom, antes de avançar, que eu vou mostrar alguns exemplos aqui, que eu vou fazer a compilação passo a passo, para vocês observarem. Perguntas? Detalhe, se da primeira vez não funcionar, não se preocupem. Vão testando, que, por exemplo, a primeira vez que eu configurei, não saiu da maneira como eu esperava, eu tive que refazer todo, ler o procedimento que estava lá no material, checar. Teve um que eu passei batida e fui verificar depois. Agora tem um detalhe, gente, só chamar a atenção. A placa, ela vem com um programa teste de fábrica. Inclusive, eu pedi para eles me mandarem o programa para eu botar de novo na placa. É um programa até divertido. Uma vez que você configura ela para o seu primeiro programa, é perdido. Você fica sem o teu programa de teste da placa. Pode falar, Fellow. Professor, só com relação a essa aula de hoje, ela está sendo gravada, vai ser disponibilizada assim que terminar, hein? Eu vou entregar no grupo lá do pessoal e eles colocam lá disponível. Eu vou entregar os slides e a aula gravada. E se acontecer algum problema, eu refaço essa aula sozinho e disponíveis para vocês. A aula passada eu ainda não fiz, ela está sendo gravada. Eu ainda não montei, que eu vou gravá-la no OBS. Inclusive, essa eu vou refazê-la no OBS para ficar algo mais que eu possa encaminhar. Zadig é uma aplicação que me permite comunicação da interface, me permite habilitar a interface dele e fazer as configurações. Ele não é plugin, não. Você pode baixar, faz a busca e você baixa ele. Realmente no celular, acredito mesmo, por causa do tamanho da tela, etc. Dúvidas? Detalhes que eu não sei te dizer. Essa parte burocrata não é mais comigo.
tem um pessoal que auxilia. Vocês deixam essas dúvidas para os monitores entrarem em contato. Pode falar, Cláudio. Bom, boa noite a todos. Ô, professor, eu gostaria de saber só se já tem alguma data, mais ou menos, uma expectativa da gente receber as placas. Só para saber se... Olha, pelo que eu sei, isso já vai estar... Me disseram que vão enviar, ou se já foi enviado. Os monitores estão acompanhando isso melhor, entendeu? Mas parece que já foram enviados e estão refazendo até uma questão de endereço, porque algumas pessoas estão com endereços trocados. Sim, sim. É só para saber se eu faço igual o Valmir aí, já tento comprar uma para tentar ir adiantando também. Quando eu fizer aqui, eu vou executar já, Fernanda, aqui um código, aí você dá uma olhada para a gente comparar. O código vai ser feito passo a passo, com vários momentos. Aí, o plugin é uma aplicação, não se preocupe, pode instalar à vontade. Recording has stopped. Sim, ela vai ser enviada pelos correios. Fernanda, no começo, realmente, eu tenho uns detalhes que você vai verificando e vai atualizando lá essa questão da presença. Então, não se preocupe, está sendo gravada essa aula e depois eu vou refazê-la no OBS Studio para ficar melhor trabalhado. Pode falar. Durante a instalação aqui, eu percebi que as configurações de variáveis não estão aparecendo. Normalmente, eu instalei com os programas, conforme no passado, só que lá nas variáveis não apareceu nenhum deles. No slide, vai dar para copiar e colar o que a gente precisa, para a gente ter uma noção das variáveis? Você vai ter que... Não aparece, né? Então, você vai ter que inserir elas. Deixa eu só botar aqui no slide. Você abriu essa janela aqui já, né? Sim, abri. Certo. Então, aí você vem aqui, você olha lá que não tem essas duas, não tem, né? Certo, não está aparecendo no momento. E eu já instalei os programas. Pronto, aí você vai clicar em novo. Tá. Uma vez que clicar em novo, ele vai dizer a chave, que é o nome, a variável, que é o nome, e o valor. O valor é o caminho que está. É o teu caminho de instalação. Perfeito. Então, agora, no caminho, você pode usar o Windows Explorer. Lá em cima, quando você clica com o botão direito do mouse, ele aparece assim, copiar endereço no formato texto. Aí você cola aí. Perfeito. Tá bom, obrigado. E aqui a mesma coisa no PF. Você vai clicar aqui em cima do PF e vai mandar editar. Quando você edita, abre uma outra janela para você inserir, que é essa janela aqui, ó. Aí você insere uma nova caminho. Tudo bem, então vai ser manualmente, né, nesse caso? É manualmente. Infelizmente, você pode ver que no meu aí tem várias inserções manualmente, porque eles não instalam. Por exemplo, na inserção do Puri, ele instalou para mim, ainda bem. O antigo Mi 64 que eu vou retirar, que eu instalei aqui, entre outras. Tudo bem. A minha preocupação é que eu tivesse feito alguma coisa errada. Então, não, eu também percebi isso. Nesse meu Windows 10, no 11, numa marca que eu instalei, uma parte ficou, outra eu tive que fazer manualmente. Raríssimas vezes eu vejo isso sendo feito manualmente, de forma automática. Raríssimas. Perfeito, obrigado. Oi, Isabel. Professor, a gravação parou. Deixa eu iniciar outra aqui de novo, porque ela... Vou parar e vou iniciar outra. Mas não se preocupe, que eu vou refazer isso aqui sozinho no OBS, para ficar mais prático depois. Recording is on. Com as duas gravações, que tem essas limitações aqui. Então, bora lá nos exemplos. Como eu tinha falado, deixa eu só sair aqui dessa tela.
Vocês estão vendo a minha tela do Visual Studio Code? Aqui, ó. Aqui está o meu plugin. Aqui está o meu plugin do Raspberry projeto. Tá aqui, ó. Estão vendo a tela? Tá aqui o meu plugin do Raspberry projeto. Em cima dele, então aqui já foi instalado. Se a gente fizer a busca aqui, tá aqui meus C++ instalados, inclusive o CMaker, conforme foi orientado a fazer, e o CMake Tools. Então, aqui em cima do plugin do Raspberry, eu vou utilizar ele, porque ele já tem uns modos exemplos. Em cima desses exemplos, eu faria algumas alterações. Na parte de cima, vocês estão vendo a minha imagem da câmera, né? Estão vendo? Sim. Vocês conseguem ver o kit meu aqui? Sim, um pouco pequeno, mas sim. Deixa eu só fazer uma mudança aqui. Ó, esse é o kit aqui, ó. Se vocês observarem, o botão tá bem aqui, ó, esse botão branco. Para eu poder fazer qualquer alteração nele de programar, ele precisa ser pressionado, você mantém pressionado e pluga o cabo. Então, toda vez que eu precisar colocar um programa dele, eu vou fazer isso aqui. Agora, observe que também estou sem bateria, porque foi recomendado fazer isso sem bateria, e eu deixei ela fora mesmo. Eu só estou usando para programar mesmo isso aqui. Aqui na frente tem só um conjunto de periféricos, que isso será mais dedicado mais na frente, mas nós vamos usar pelo menos o joystick aqui, para vocês terem uma ideia. O joystick e um LED logo aí abaixo, para a gente ver umas configurações. Vamos lá. Aqui na minha tela do VS Code, em cima do Raspberry Pi Projects, você vem aqui, ó, em New Project from Example. Todos estão enxergando aqui? Sim. Eu vou clicar nele para abrir. Então, vai abrir aqui uma janela ao lado. Então, nessa janela ao lado aqui, ele vai pedir algumas informações. A primeira informação que eu vou utilizar, que é o nosso exemplo aqui, bem simples, que no começo não vai aparecer muita coisa, mas só para a gente ter uma ideia, é o Blink, com K. Então, ó, você seleciona o Blink, que é onde eu vou trabalhar com ele. Então, uma vez selecionado o Blink, eu venho para o meu Raspberry Pi. No meu caso aqui é o W. Então, olha só. É o Blink e o Raspberry Pi Pico W. Eu vou alterar o caminho onde eu vou salvar isso aí, para se eu precisar salvar mais de uma vez. Então, vai ficar numa pasta que eu já criei aqui, que é a nova pasta. Então, ele vai criar lá. Então, aqui está o nosso Blink. Então, é a pasta onde vai ficar salvo, que é um exemplo que tem aqui. E aqui embaixo, eu vou pedir para criar esse projeto. Então, esse botão verde aqui, ó. Então, vamos criar o projeto. Como eu falei, aqui na pasta o projeto tem. Deixa eu só criar uma nova pasta aqui. Infelizmente, ele não... Usuário. Deixa eu só criar essa pasta nova aqui. Blink teste.
Então, aqui eu vou mudar a pasta. Vou para Blink Test. Blink Test. Vou selecionar. Então, eu vou criar o projeto lá na Blink Test. Então, ele vai criando. Observe aqui que ele está buscando as informações, está criando. Está fazendo a configuração do SDK. Pode falar, Valmir. Dúvida, porque Olha aqui, eu vi, uma eu vez percebi criado... a questão. Pode Oi, falar. eu percebi que na instalação da pasta, né, quando eu fiz o primeiro trabalho, aí, quando eu excluí esse trabalho lá, que eu fui tentar salvar o programa de novo na mesma pasta, ele não conseguiu carregar. Eu tive que fazer mais ou menos isso aí, criar uma outra pasta para ele poder salvar o arquivo. Acontece isso mesmo ou foi coincidência? Acontece, eu criei, porque eu estava fazendo várias alterações, então eu fui criando várias pastas para eu poder trabalhar com ele. É uma questão até do próprio programa. Cada projeto é um projeto. Olha só. Tá. É porque eu fiquei meio assim, será que eu estava fazendo da forma correta, né? Não, mas realmente acontece isso. Então, essa parte do projeto, de algumas configurações aqui, está previsto lá na unidade 4, vai ser disponibilizado para vocês vão ver depois na aula, onde vai ser feitas as configurações. Então, ó, aqui tem 2 arquivos importantes que nós precisamos dar uma olhada nele. Aqui ao lado, não sei se vocês conseguem enxergar, tem um chamado assim, cmakelist.txt, que é justamente a lista do que vai ser feito na compilação. Quando eu clico nele, abre essa janela aqui, que é toda a configuração da parte de compilação que vai ser adotada. Mas aqui no final, lá na linha 53 minha aqui, eu preciso adicionar 2 informações. A primeira informação vai ser essa diretiva aqui, ó. Pico, underline, enable, stdio, USB. Qual é o nome do programa? É Blink. Porta 1. Também vou adicionar a Pico, enable, stdio, UART, Blink, que é o nome do programa, porta 0. Eu não sei se vocês lembram, como eu tinha falado, tem 2 portas de configuração. A porta USB é onde vai ser gravado o meu código. A porta UART é onde eu vou fazer a leitura. A porta UART é onde eu vou fazer a leitura. Então, esse primeiro teste aqui, eu vou usar mais ou menos parecido como está no material e naquela videoaula lá, para a gente ver. Depois eu vou avançando neste programa para que ele fique melhor. Então, ó, isso precisa ser salvo aqui no Make List, inclusive está no material, só que lá está main, aqui é Blink, que é o nome do código. Então, a USB é sempre 1 e a UART é sempre 0. Vou salvar o arquivo. Uma vez salvo, vamos conhecer o Blink C. Então, esse Blink C aqui, ó, esse é o C voltado para sistemas embarcados. Nós não temos aqui input, nós não temos print. Nós só vamos fazer uma configuração para fazer com que um LED do nosso Raspberry fique piscando. Está vendo aqui um delay de 250? Eu vou alterar esse delay para 200. Vou deixar mais rápido. Quanto menor, mais rápido. Quanto maior, mais lento. Então, é um LED, para quem já tem o
kit ou já tem um Raspberry, esse LED fica lá na placa e é um LED próximo do botão. Então, eu vou salvar isso aqui. E logo abaixo... como eu vou compilar, eu gosto de abrir um terminal. Logo abaixo aqui, vocês estão vendo que tem a opção Compile Project e Run. Então, inicialmente, vamos para Compile. Então, aí ele começa a fazer a compilação. Bom, espero que não dê delay de Murphy. Eu já testei, mas nunca se sabe. Então, ele tem 106 passos para ser executado. Enquanto está compilando, na minha imagem, vocês conseguem enxergar esses LEDs aqui? Sim. Então ótimo. Então, eu acho que vai enxergar o outro. Neste caso aqui, eu gosto de fazer separado. O compile, para eu observar o que está acontecendo, se não vai ter erro. E depois o run, para salvar no Raspberry aí, nossa. Detalhe, quando eu recompilar, ele já não vai fazer os 106 passos, porque a primeira recompilação dele, que é o novo projeto, ele executa os 106. Na próxima vai ser mais rápido. A recomendação que eu dou para vocês, assim que o material da unidade 4 estiverem pronto, já comecem a ler, principalmente essa questão da construção do make list para essa compilação aqui, ó. Uma vez terminada, eu vou em Run para salvar no dispositivo. O terminal vai aparecer as informações aqui que ele está fazendo. E quando ele termina, então veja que ele está salvando no dispositivo. Uma vez terminado, ele faz o reboot e ele já começa a funcionar. Bom, aqui foi feito só uma compilação rápida para vocês entenderem o que é o código em C e como eu compilo e salvo no dispositivo. Não foi feita nenhuma configuração de visualização. A única coisa que eu quero que vocês consigam observar é... Vocês conseguem ver um LED verde aqui piscando? Sim. Bom, esse LED aí, ele está piscando nessa cadência aí de 200 milissegundos. Quanto mais baixo o valor, mais rápido ele vai piscar. Quanto mais rápido, quanto maior, mais lento fica. Eu vou depois deixar um pouco maior, porque no outro exemplo eu quero que vocês observem o resultado aqui. Então, ó, o código está funcionando, o nosso Raspberry está funcionando. Então, é isso aqui. Não, neste código aqui em específico, não dá para fazer nada. O objetivo dele é só fazer com que esse LED aqui fique piscando para a gente testar o nosso C, testar o nosso Raspberry plugin e o CMake, etc. Agora eu vou acrescentar alguma outra informação para a gente observar o uso do terminal. Então, neste caso agora, eu desplugo. Deveriam ter feito algo mais prático nisso, mas infelizmente é assim, ó. Veja que agora eu vou apertar o botão e vou plugar novamente. Pronto.
entrou no modo boot cell. Ele já pronto para programar novamente. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no código, aqui na linha 7, abaixo da linha 7, eu vou incluir a include da stdio. Se vocês não se lembram, essa é a include para eu utilizar o printf. Então, a include da stdio. Então, eu vou descendo aqui. Eu vou aumentar um pouco essa frequência para 1000, porque não precisa ser 200, vai ser em torno de 1 segundo. Aqui, tudo isso aqui é a configuração das portas de saída. Isso vai ser mais detalhado, como eu falei. Isso é para a segunda etapa, apesar que no controlador vai configurar, dá para você ver algumas coisas. Eu vou lá no programa principal. Vocês estão vendo aqui o nosso programa principal, que é o Intermain. Aqui está a primeira chave. Eu vou pressionar Enter. Eu vou abrir uma linha. Eu preciso colocar uma função aqui chamada stdio init all. Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula. Para qual é o objetivo dessa função? Que eu só fui ver depois. Eu coloquei a stdio. Vou colocar aqui dentro desse... Eu vou explicar já qual é o objetivo dela. Vou colocar aqui dentro do while um printf, ou seja, eu quero imprimir uma mensagem. A mensagem vai ser do tipo string, %s, contra barra n para quebrar a linha, vírgula, a mensagem vai ser olá, mundo, exclamação. Não esquecer o ponto e vírgula no final. Está aqui a nossa mensagem printf, %s, que é de string, barra n para quebrar a linha, e aqui aceita caracteres especiais. Ainda bem que eu vou ler no terminal. Agora, um detalhe interessante que eu tinha passado batido e tome cuidado. O printf vai ser lido do PuTTY, lá do terminal PuTTY. Para eu habilitar, para eu poder ler no terminal PuTTY, eu preciso saber para qual porta de comunicação ele está enviando. Tem várias portas de comunicação aqui no seu PC. Eu vou ter que saber qual é a porta de comunicação. E nós vamos ver aqui como fazer isso. Mas para ele habilitar a porta de comunicação, eu preciso dessa função aqui logo no começo, ó. stdio init all, ou seja, habilite a inicialização de todas as portas de comunicação, padrão. Se você esquecer esta linha, você não vai ver qual é a porta de comunicação habilitada. E, infelizmente, você não vai poder monitorar. Então, cuidado para não esquecer. Sempre que você for utilizar o terminal, que precisar fazer leitura da porta de comunicação, esta função precisa estar dentro do programa principal. Então, uma vez colocado ela, coloquei meu print aqui para dizer olá mundo, para a gente ver o terminal. Mudei a cadência para 1000. Vou salvar. Novamente, compile. Observem que agora está de 0 a 2. Não vai mais esperar os 106 passos. Uma vez compilado, eu vou fazer o run. Para justamente salvar no nosso kit. Observe aqui, ó, a cadência de piscar do LED verde. Está mais lento do que antes, não é?
Sim. Bom, então o LED está piscando. Agora, no Windows, vocês precisam abrir o que a gente chama de gerenciador de dispositivos. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim. Lá no gerenciador de dispositivo apareceu, ó, lá em portas COM e LPT. COM de serial, que no caso as USB, e LPT, que não se usa mais, nem se fala mais, é da impressora matricial. Aqui ele está dizendo que existe um dispositivo serial USB na COM 5. Foi a porta que foi aberta para enviar a mensagem. Aí, de posse do meu PuTTY, deixa eu colocar ele aí para vocês. Professor, desculpa interromper. Porque lá no próprio visual, eu consegui usar o terminal de lá. No canto superior esquerdo, tem a Para opção visualizar? lá. Isso. Não, na realidade, eu estou seguindo os passos do kit, do material, até porque para não ficar diferente. Isso eu vou até verificar depois, mas como ele está orientando, eu vou usar isso aqui, que fica bem mais. Mas depois, vocês, à medida que vocês forem evoluindo, vocês não precisam. Se o terminal lá atender, ótimo, entendeu? Ok. Bom, aqui, ó. Diga, pode falar. Eu só queria tirar mais uma dúvida, porque eu vi aí que o senhor está compilando e já está gravando diretamente na placa, sem. Porque na minha aqui eu preciso toda vez fazer o boot cell, né? Não, mas olha só. Não, eu fiz o bootcell. Toda vez que eu precisar compilar, desculpe, toda vez que eu precisar gravar, eu tenho que fazer o bootcell. É porque na minha eu faço o boot cell, aí ele compila, Não, aí eu. não, porque na realidade o compilar, ele não está gravando na placa. O compilar, ele está gerando um código que será gravado, entendeu? O objetivo, você pode compilar várias vezes, mas na hora de gravar, aí eu faço o bootcell. Aí eu Não, rodo o run. ok, tudo bem, eu entendi isso aí. É que na minha situação aqui, quando eu faço isso para mim gravar, para mim jogar o programa na placa, eu tenho que copiar um arquivo de formato UFP, UF2, Tu está aí no eu faço. VS Code? Não, né? No VS Code. Ele gera Neste esse VS arquivo. Sim, ele gera esse arquivo, aí eu pego o arquivo e jogo lá na placa, no ícone da placa. Você instalou todos os plugins certos, inclusive o Raspberry Pi. Pois é, eu tive problemas aí com relação aos caminhos lá das variáveis, né? Aí, como eu tinha falado anteriormente, eu baixei diretamente o aplicativo e estou usando ele, assim, mas aí eu Ah, sim, mas fazendo depois dessa tenta forma. refazer, porque você pode ver que eu quase não fiz nada aqui eu só compilo, eu já gero o arquivo, eu mando salvar e já vai direto. Ó, voltando aqui no PuTTY. Então, na serial, como foi aberta com 5, aqui eu configuro para com 5. A velocidade do terminal não é 9.600, não, é 115.200. Então, ó, velocidade 115.200 com 5, porque foi habilitada com 5 aqui no meu caso. Aí eu abro. Deixa eu pegar aqui o terminal para vocês. Pronto. Deixa eu só. Vocês estão vendo meu terminal aí? Estão conseguindo ver? Deixa eu ver se dá para aumentar essa fonte aqui. Faz tanto tempo que eu uso a keyboard.
Está bem visível agora, professor. Pronto, agora se vocês observarem, eu vou colocar aqui na minha câmera, a cadência de piscar do LED e do Olá Mundo estão sincronizadas. Então, como aqui, vocês podem ver, nós não estamos utilizando o display ainda. Então, uma maneira de eu depurar, saber o que está sendo feito, é utilizando o printf. Aí, no caso, eu uso o terminal para eu visualizar. Então, aqui está piscando. Deixa eu minimizar isso, deixa eu deixar aberto aqui para uma nova sessão. Pode falar, Valmir. Professor, Diga. Pode falar. Vou fechar o terminal. Agora eu vou fazer uma mudança aqui, ó, nesse código. Bom, eu estou colocando aqui na tela para vocês uma página do GitHub, que é do Bitdog Lab. Ele tem uns projetos prontos, mas eu tentei testar esses projetos e eles não funcionaram adequadamente. Aí eu vou ver depois se tem alguma configuração que tem que ser feita, etc. Mas eu vou usar alguns exemplos dele aqui. Ele tem um Blink que eu achei interessante, que ele utiliza aqui nessa placa aqui, ó, aqui abaixo, onde está acima desse, tem um quadradinho branco lá abaixo do nome Instituto Hardware BR, é um LED de 3 cores. Então ele utiliza esse LED de 3 cores para fazer o envio. Então, eu vou habilitar aqui, eu vou abrir esse Blink dele, eu vou no código C, que o que eu quero é o código C dele. Então, aqui. Deixa eu ver se dá para maximizar isso aqui. Então, aqui está o código C dele, ó, que é justamente, ele utiliza a std, o stdlib, e tem uma nova include. Então, eu vou copiar essa include. Vou lá para meu programa. Que é include para GPIO, que é justamente para habilitar a comunicação com esse LED. Vou novamente lá. Veja que aqui eu tenho 3 defines, que é justamente do LED Red, Green e Blue. Vou configurar essas 3 define, que é justamente que ele define as constantes simbólicas, como eu tinha falado. Está aqui as nossas 3 constantes simbólicas. Ele tem uma função de configurar a porta de saída desse meu LED. Veja que aqui é uma função onde ele tem 3 variáveis, R, G, D. Então, isso aqui é a nossa funçãozinha C, é void, a função. Bol quer dizer que é uma variável booleana. Ela só vai aceitar 2 estados aqui, ou on ou off. Ou eu seto ou não seto. Então, aqui é a nossa red, green e blue. Então, eu vou copiar essa função, que eu vou precisar dela. Eu vou precisar dela. Eu vou deixar acima da intermain. Está aqui a nossa função para setar o LED. Dentro da intermain dele, observe que já tem a stdio aqui. Ele manda inicializar dentro da intermain, então eu vou inicializá-la. Vou copiar essa linha aqui. Abaixo da nossa... Ó, observe que a stdio ainda continua.
Então, aqui ela está inicializada. Deixa eu só dar um espaço para a gente ver aqui. Copiar essa outra função, que é justamente para fazer as configurações da taxa de piscar dele, que já é uma variável padrão deles. Isso aqui está fora do while, que é justo. Tá aqui a nossa função. Copiar outra função para setar todos eles como true, inicializar como true. Bom, aqui ele tem. Agora observe esse while dele aqui, ó. O while true, ou seja, ele fica infinito, fazendo o LED piscar infinito. Então aqui ele chama a primeira função aqui, ó. Veja que ele coloca true, false, false, ou seja, ele vai ativar o LED red. Na segunda, false, true, false, ele vai ativar o LED. Deixa eu me lembrar a sequência. É o green. Depois ele coloca false, false, true, o LED azul. Ele coloca uma quarta opção que ele coloca true nas três. Ou seja, se eu não estou me enganado, vai ser a cor branca, quando você coloca acende os três LEDs de uma vez. E a gente pode até mudar isso depois para ver as cores que podem aparecer. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Veja que ele dá uma cadência de 500 milissegundos, mas eu vou deixar de 1 segundo, que não está lá no nosso programa. Vamos copiar essa primeira linha. Está aqui dentro do while, ó. Aqui, Pick Set LED, é justamente aquele LED que fica piscando. Vou colocar essa função, está aqui o nosso delay. Logo abaixo, eu vou fazer o seguinte, printf, %s, vou dizer para nós, lá no terminal, que é o red on. Aí, falso aqui. Ele bota na sequência aqui true, false, false. Eu vou copiar de novo. Então, aqui eu vou mudar para false, porque eu já não quero mais esse LED. Eu quero o próximo. True. O sleep. Bem aqui eu vou fazer o printf. Novamente, %s, espaço, bring on. Aí, vou colocar a mesma sequência aqui. Vou copiar isso aqui até aqui. Então, aqui, true, false, false. Então, aqui é falso. Aqui vai ser true. Não é mais o red, é o blue. E a mensagem que eu quero é aqui. Então, eu setei aqui como true. Então, vou pegar esse baixo aqui. Então, aqui, ó. Eu já setei o blue. Agora eu vou setar todos os três. Se eu não me engano, é a cor branca. True. White. Só que agora eu vou botar um /N aqui. Então, deixa eu ver se eu fiz... Tá aqui, ó. Eu coloquei. Deixa eu ver se tem mais alguma outra informação no código. Não tem, então... Vou salvar. E vou compilar.
Enquanto compila, eu vou retirar aqui para fazer o bootcell. Aqui novamente o bootcell. Está terminando de compilar. Vou rodar. Fazer o run para justamente... Bom, uma vez compilado e salvo, eu vou olhar aqui nas interfaces, veja que ainda continua na COM5. Então, eu vou abrir meu terminal na COM5. 115.200. Deixa eu só aumentar essa fonte aqui. Vocês estão vendo aí red on, green on, blue on, white on e olá mundo? Sim. Pronto, agora é esse LED aqui da frente. Deixa eu tirar minha mão aqui, ó. É esse LED aqui da frente, ó. Verde, vermelho, azul, quer dizer, azul, branco. Está na cadência de 1 segundo. E eu vou monitorando lá. Então, eu estou usando esse artifício de editar o próprio projeto, porque já está todo configurado, fica mais fácil. Agora vamos ver o outro aqui. Alguma pergunta? Bom, detalhes destes periféricos todos aqui, como eu falei, gente, isso vai ser abordado na segunda etapa, onde vocês vão ter mais o material e para abordar. É interessante trabalhar com isso, brincar, aprender, e eu recomendo que, se vocês tiverem a oportunidade para outros, também se dediquem. Bom, agora deixa eu fazer um outro código aqui. Deixa eu só deixar o terminal aqui para uma nova sessão. Deixa eu fechar essa tela. Deixar minimizado. Bom, aqui está nosso programa. Então, eu vou habilitar novamente aqui o site. Observe que ele aqui tem alguns exemplos, mas infelizmente você baixa o projeto e não funciona. Mas eu vou utilizar o joystick. Eu vou aqui direto no código C dele, ó. Está aqui o código C para você mover o joystick. O que eu vou fazer? Aí eu já sei qual é o projeto. Eu vou aqui, ó. Deixa eu só... Já está aqui a pasta. Novo projeto dos exemplos. Novamente, eu vou pedir um novo projeto, porque eu quero abrir um específico e vocês vão entender o porquê.
ADC. Deixa eu só chamar de novo aqui. Deixa eu só fechar meu VS Code e habilitar novamente. Deixa eu só ele habilitar aqui o menu para eu. Ele está ativando aqui as extensões. Deixa eu só aguardar. New projeto dos exemplos. Deixa eu tentar importar esse projeto que está. Teste code.
Vou importar na versão 1.5. Deixa eu só ver o que tem aqui no meu... Eu importou aqui, deixa eu ver como é que está aqui o CMake. O CMake está o ADSL console 1 para USB, como deveria estar. O ADS e o console 0 para o ART, que é justamente para a gente ler no terminal. O código aqui, deixa eu ver qual é o código que tem nele. Deixa eu ver se é o mesmo que daquele site. Sleep 50 segundos. RAI 1. Então, olha só, esse código que está aqui, que já foi alterado, é o mesmo aqui do nosso joystick, do exemplo do joystick. Eu só utilizei a outra interface, o projeto. Então, vamos novamente aqui fazer a compilação. Deixa eu só abrir aqui a compilação. Deixa eu só parar ele aqui. Deixa eu só ele terminar de configurar essa minha tela aqui de baixo para eu fazer a compilação. Aqui, ó, compile. Apareceu aqui de novo. Ele está fazendo a compilação. Vamos salvar no kit. Fazer o run. Deixa eu olhar aqui nas minhas portas seriais se foi habilitada. Ó, porta 5. Deixa eu abrir aqui um terminal. Um terminal para a gente visualizar. Com 5. 200. Então, deixa eu maximizar. Aqui, ó. Ele está usando a função aqui desse joystick. Esse joystick aqui, ó. Então, se vocês observarem aí, eu acho que dá para ver na tela, ele está fazendo leitura, mas eu ainda não mexi o joystick. Na hora que eu começo a mexer, ele está muito rápido, era para eu ter mexido nessa cadência aqui, ficou muito rápido, era para ele estar alterando aqui esse zerinho lá no final.
Ele não está saindo do ponto aqui. Terminal, deixa eu só ver. Pronto. Acho que agora dá para... Vocês estão conseguindo ver essa alteração aqui? Aqui eu tô... Sim. Pronto, ele está fazendo a leitura aqui do joystick e está jogando aqui na tela. E ele aí. Eu paro, o 0 ficou centralizado. Então, aqui eu vou mexer na coordenada X, o Y. O Y, aí eu mexo aqui no X, e se eu ficar girando ele... Bom, o que eu queria mostrar aqui é justamente essa questão dos plugins e esses programas em si aqui para vocês fazerem testes depois. Eu vou deixar disponível depois esses códigos C aqui e vocês procurem fazer mais ou menos parecido esse passo de configurar, ver o LED piscando, ver entender essa questão do compilar e do rodar e colocando algumas funções para você visualizar aqui no seu terminal. Perguntas? Deixa eu só parar de compartilhar essa... Não, deixar compartilhada, não tem problema não. Perguntas? Eu não estou conseguindo ver aqui o chat. Na realidade, Matheus, eu instalei o TDM-GCC porque foi na aula passada para a gente fazer aquela compilação. Mas como eu já ia usar o kit, aí eu resolvi seguir o que eles estão pedindo, deixar o ARM lá. Mas você pode fazer testes, verificar se não vai ter problema. Olha, pelo que me falaram, sim, já foi enviado. Pelos Correios. Auditores, o que vocês sabem desse envio? Vocês podem me dizer aí? Professor, o que a gente sabe é que eles estavam pegando os endereços novamente, né? Porque alguns deram problema. E assim que terminasse de eles receber todos os e-mails de todos, eles iam começar o envio. Valmir, a frequência é 115.200. É o recomendado. Está naquele material deles. É o recomendado. Está no slide. Eu vou mandar para vocês o slide lá do link para baixar a instalação. O Pablo, eu não testei em 3.0, não, até porque todas as minhas aqui são 2.0. Eu sei que eu tentei colocar esse kit numa 3.0 aqui, no notebook que eu tenho aqui, ele não reconheceu. Eu coloquei direto no notebook, é 3.0, não reconheceu o kit. Quando eu coloco na régua, numa régua USB que eu tenho, que é 2.0, ligado no notebook, ele reconhece. Essa frequência aí do PARI é para fazer a leitura do terminal, não é frequência de processamento aqui, não. Mas a 3.0, no meu caso aqui, do meu notebook, não reconheceu, não, esse kit. Aí eu tive que mudar o setup aqui para outro computador. Depois eu vou com mais calma, eu vou colocar aqui para ver se o que ele vai fazer desse kit aí. Ótimo. No meu caso aqui, neste não. Nos outros,
Eu não tive problema. O computador que eu ia trabalhar aqui com essa apresentação deu. Pablo, eu não verifiquei isso, não. Eu peguei assim rapidamente, não vi as especificações, não. Então, esse aí tem que verificar depois. Eu não sei como é que está a denominação deles. Esse kit é novo aqui para mim. Eu não estava utilizando, não. Esse aqui é novo. Eu achei o kit didático interessante. O que eu estou sentindo falta dele, que eu vou verificar depois com o material que foi fornecido recentemente, é a questão do manual para trabalhar melhor essa questão do uso dos periféricos aqui. Olha, nesse PC aqui ele não é tão assim de alta performance, não. Ele está rodando sem nenhum problema. Eu rodei tanto no Core 5, no Core 3 e no... Todos que eu rodei aqui, rodei em vários PCs, aqui não teve essa... O único problema foi nesse aqui, que na USB dele 3.0 direto ele não aceitou. Aí eu não sei se é alguma coisa aqui do meu Windows está instalado ou não, mas o restante... Ah, sim, tem um emuladorzinho, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar de novo a tela aqui. Bom, tá lá no material, esse emula. Vocês estão vendo essa tela agora aqui? Vai aparecer aí para vocês. Tem esse emulador da WoKiwi, que ele emula o Arduino Uno Mega Nano, o STM32, o Pico, o S32. Ele tem alguns exemplos aqui que dá para você trabalhar template e tudo mais, usando MicroPython, Pico SDK, exemplos, etc. Inclusive o Blank. Deixa eu dar uma olhada no Blank dele aqui. Então, aqui, ó, veja que ele dá o código em C e tem essa emulação aqui. Agora, claro... Só que aqui ele não tem nenhum... Ele só faz o teste mesmo, não dá para visualizar. Deixa eu só ver um outro aqui. Tem essa opção. Esse aqui é para o SDK exemplos, né? Tem vários exemplos aqui. Tem esse aqui, que ele utiliza um framework muito parecido com o do Arduino. Só que aqui ele usa umas funções próprias do Arduino. Se for para o SDK, você não vai usar void loop. Aqui, ó. Você não vai usar essas funções. A ideia aqui é só ver a questão da configuração. Eu acho que esse aqui não é nem o W. É mais para você aprender mesmo o C dele. Então, você pode vir aqui nessa página e ver essa questão dos simuladores. Tem outros simuladores que pode testar, inclusive até usando MicroPython, o SDK exemplos, Wi-Fi Scan e alguns, no caso o Bezier, o Keyboard, 7 segmentos. Então, essa página aqui, ó, está disponível naquele material também para indicar. Não, eu vou olhar com mais calma essas documentação, porque eu quero essa documentação não só para ensinar a montar os projetos de forma correta, e depois ver como eu vou acessar essas configurações, principalmente a questão do display e essa matriz de LED que me interessa. Eu posso fazer, Ian, que eu não tenho, eu vou ver se eu instalar o C++ aqui para ver
Para eu rodar isso aqui. Ó, eu estou olhando aqui essa interface mesmo. Agora, é como eu disse, para aprender a questão do C, das configurações, sim. Mas lembrar que, à medida que vocês avançarem para a próxima etapa, vocês vão ter que seguir a risco o material deles para se habituar a como trabalhar corretamente. Que vão ser, além do Raspberry, vai ter um FPGA também nessa configuração lá. Vou olhar isso aqui depois com mais calma para ver. Dúvidas? Essas aulas daqui, do plano de aula, é mais para a gente fazer se adaptar a essa questão dos plugins, se está tudo ok, e pegar os exemplos da linguagem aqui para a gente aplicar. Se você olhar na videoaula que tem no material, está muito resumido aquelas aplicações. Então, aqui foi acrescentar mais algumas para começar a nivelar. Essa parte básica aqui é mais um nivelamento para aqueles que não conhecem, já se habituarem, e para quem já tem uma ideia, avançar no que for preciso. Vai ser no Ava. Eu vou ver com os monitores como é que eles vão fazer. Aí eu quero ver se eu gero isso. Eu vou mandar esse vídeo de hoje e eu quero fazer no OBS algo para ficar melhor registrado. Tanto essa como a do passado. Bom, meus caros, se não tiver mais uma dúvida, uma boa noite para todos, um bom descanso e bom curso. E espero que consigam a segunda etapa. Então, uma boa noite para todos.